Pauta da segunda reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Declara abertos os trabalhos com a presença de 3 vereadores. Devani Ferreira, vereador Fabrício Gandini, agora o vereador Rogerinho Pinheiros. Ia falar Davi Ismael. Peço ao nobre vereador, nosso ex-presidente Fabrício Gandini, que faça a leitura da ata, por gentileza. Ata da primeira reunião ordinária da Comissão de Justiça, Constituição, Justiça, Serviço Público e Redação, aos 11 dias do mês de fevereiro de 2015, 14 horas, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a primeira reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, da 17ª Legislatura, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Devani Ferreira. Presentes os senhores vereadores Davi Ismael, Rogerinho e Fabrício Gandini. Ausente o vereador Neuzinho de Oliveira. Leitura da última sessão da Comissão de Constituição e Justiça, realizada em 2014, foi lida e aprovada por unanimidade. Ordem do dia, leitura, discussão e votação das proposições encaminhadas aos relatores para emissão de parecer, processo 33/18/2014, projeto de lei 135 de 2014, relator vereador Max da Mata, parecer do relator pela manutenção do veto total, parecer da comissão pelas conclusões do relator, processo número 6422 de 2014, projeto de lei 212 de 2014, relatora vereadora Virgínia Brandão, parecer do relator pela constitucionalidade e legalidade, parecer da comissão constitui voto em separado pela inconstitucionalidade apresentado pelo vereador Davi Ismael, acompanhado pelo vereador Rogerinho Pinheiro. Processo número 8007 de 2014, projeto de lei 294 de 2014, relator vereador Davi Ismael. Parecer do relator foi pela legalidade e constitucionalidade, parecer da comissão pelas conclusões do relator. Projeto de lei número 8977 de 2014, projeto de lei 339 de 2014, relator vereador Marcelão. Parecer do relator pela legalidade e constitucionalidade, parecer da comissão constitui voto separado pela inconstitucionalidade, apresentado pelo vereador Fabrício Gandini, acompanhado pelos vereadores Rogerinho Pinheiro e Davi Ismael. Projeto de lei 9238 de 2014, processo número 9238 de 2014, projeto de lei 348 de 2014, vereador Davi Ismael, parecer do relator pelo arquivamento da matéria, em razão de existência de lei de idêntico teor, de autoria do próprio vereador Sérgio Magalhães. Parecer da comissão, constitui parecer da comissão o pedido de arquivamento pelo vereador Davi Ismael, acompanhado pelos demais membros. Processo número 9293 de 2014, projeto de lei número 349 de 2014, de autoria do vereador Vinícius Simões, parecer do relator pela ilegalidade e inconstitucionalidade da matéria. Parecer da comissão pelas conclusões do relator. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo senhor vereador Devani Ferreira, presidente da comissão, declarou encerrada a reunião e convocou os vereadores para a próxima, que se realizará dia 25 de fevereiro de 2014, quarta-feira, às 14 horas, no plenário desta Casa de Leis, da qual, para constar, o Serviço de Apoio às Comissões Permanentes lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente vereador Devani Ferreira e demais membros vereadores da comissão. Palácio Atílio Vivaco, dia 11 de fevereiro de 2014, vereador presidente Devani Ferreira. Consulta. Lida a ata da sessão não anterior, mas antes da anterior. Consulto a comissão se há alguma ratificação a ser feita na ata. Só para ratificar, senhores, essa reunião ela é extraordinária. A reunião aconteceria no dia de ontem, como não houve... Importante, vereador Devani, só ressaltar que a gente tem que fazer a leitura do termo de comparecimento da sessão anterior, que é o procedimento correto. E, presidente, peço que conste em ata que na tarde de ontem estava representando essa Câmara no Conselho Municipal do Plano Diretor Urbano. Desta forma, em razão da impossibilidade física de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não pude estar aqui. Só conste em ata que eu estava no Conselho. Eu não faltei, eu estava no Conselho. E vai ser na quinta mesmo, na quarta, na terça? Quarta eu falto uma, vem uma. Eu posso acionar o suplente. Não tem problema se for quarta, eu aciono o suplente. Quinta fica ótimo. Eu peço
ao apoio da comissão que registre em ata também a justificativa de ausência do vereador Davi Ismael. Estava em representação. Queria até propor, senhor presidente, se a gente poderia mudar a data, porque, tendo em vista que a reunião que o vereador Davi Ismael participa é uma reunião de extrema importância, que exige representação da Câmara nessa reunião do Conselho do PDU, que se a gente pudesse modificar para um horário que todos os vereadores desta comissão pudessem participar. Porque essa também é uma reunião importantíssima da casa, que é importante a presença do vereador Davi e de todos os membros dessa comissão. Então, assim, se a gente puder chegar num acordo e modificar a data desta reunião para ter a participação do vereador Davi, seria o ideal. Sim, eu já conversei com o vereador Davi Ismael. Está de acordo que seja na quinta-feira. Se Vossa Excelência também estiver. Para mim, seria terça não dá não, presidente? Não. então vamos na quinta. Dá para você, Gandini? Quinta dá para você, Gandini? Não, beleza. Então, quinta-feira. Então, já combinado com os vereadores, com a comissão e também com as meninas de apoio à comissão, ela acontecerá na quinta-feira, às 14 horas. Ok. A gente mantém o horário e substitui o dia, ok, vereadores? Concordo. Ordem do dia. Redação final. Processo número 3.331/2014, projeto de lei 136/2014, autor vereador Serjão, que altera a Lei 8.103, de 19 de abril de 2011, e institui o mecanismo municipal de controle de emissões e qualidade do ar. Para a redação final, já passou na comissão, foi aprovado, já foi votado em plenário e aprovado. Consulto o vereador Davi Ismael, vereador Fabrício Gandini e vereador... Eu estou encaminhando aqui, Rogerinho. vereador, a redação final, porque eu fiquei responsável de fazer, Vossa Excelência me designou para fazer a redação final. Então, só explicar, como teve uma grande modificação no projeto, a gente, inclusive, fez uma reunião com o grupo interessado, a sociedade organizada, para que a gente construísse essa redação final dentro da técnica legislativa, mas também que pudesse a gente ter tranquilidade de não ferir nenhuma interesse deles também, porque inicialmente eles alegaram que essa legislação vir por anexo poderia representar uma inconstitucionalidade. Apesar da gente não entender que isso seria uma inconstitucionalidade, como eles tinham o entendimento que isso poderia vir a se tornar uma inconstitucionalidade, nós preferimos usar de outra técnica, que também está prevista na Constituição Federal, para modificar um pouco, não botar por anexo, e sim colocar dentro. Só uma dúvida, Dentro do texto da lei anterior. Nessa redação final, foi alterado, modificado alguma coisa? Não, né? Técnica legislativa. As únicas alterações que a gente fez, alguns artigos falavam semã, a gente substituiu por executivo, para que não houvesse a inconstitucionalidade, porque quem determina o órgão que vai seria... Então, assim, a gente fez uma coisa mais simples, nada muito... Não modificou texto nenhum. Ok. Inclusive, está pactuado com a sociedade civil organizada. Ok, obrigado. Presença do nosso escritor Stilac. Queria registrar aqui, muito feliz de vê-lo novamente. Seja bem-vindo. Senhor presidente, manifesto concordância. Já tive conhecimento da proposta de redação final apresentada pelo vereador Fabrício Gandini e manifesto concordância com a mesma. Vereador Rogerinho. Ok, eu também vou encaminhar nesse sentido aí junto com o vereador Fabrício e o vereador Davi. Ok, também concordo com a redação final, já vista que as mínimas modificações que foram feitas foi para adequar somente. Trocou algumas palavras, dando autonomia ao executivo para que possa designar aí a secretaria, para que não haja, como frisou o vereador Fabrício Gandini, essa ilegalidade dentro do processo, para que não dê às empresas poluidoras motivo para entrar na justiça contra
uma lei tão importante e tão desejada hoje por todos nós da região metropolitana. Inclusive, vereador Devani, tem algum celular aí atrapalhando a nossa vida aí? Não? Ok. Era o microfone, estava ligado. Só fazer mais um registro. A sociedade civil organizada, ela, quando participou dessa reunião, ela identificou no projeto original, que a gente não pode alterar, vereador Devani, vereador Rogerinho, vereador Davi. Importante ficar registrado isso aqui. A própria sociedade civil, no projeto original, que veio apresentado pelo vereador Serjão, constava alguns artigos inconstitucionais, ok? Então a sociedade civil está pedindo que a prefeitura, nós vamos enviar, inclusive, a redação final, só que extraoficialmente nós vamos pedir à prefeitura o veto de alguns artigos, porque a sociedade está pedindo, a sociedade civil organizada está pedindo o veto de alguns artigos que pode tornar, se aprovado com esses artigos, o projeto inconstitucional. Ok? Então, não estranhe se alguns artigos desse projeto forem vetados, porque há um pedido formulado pela própria sociedade civil que encontrou algumas inconstitucionalidades no projeto original que podem vir a ser questionadas pelas empresas. Então, para não dar essa abertura, foi pedido, então, a gente vai fazer o encaminhamento, só que tem alguns artigos que possivelmente vão ser vetados sim. Ok, vereador Fabrício Gandino, obrigado pelo seu esclarecimento. Segundo processo, redação final, processo número 11.069, /2014, projeto de lei número 386/2014, autor vereador Luiz Emanuel. Altera a lei número 8.678, de 22 de maio de 2014, que dispõe sobre a circulação de veículos de tração animal e de animais montados ou não em vias do município de Vitória. Pode dizer os vereadores também que é mais um processo de redação final, já passou por essa comissão, já passou no plenário e volta para a comissão para darmos a redação final. Vereador Davi Ismael, vereador Rogerinho Pinheiros e vereador Fabrício Gandini. E registrar também a presença da vereadora Neuzinha de Oliveira, que também é membro desta comissão. Eu só queria saber quem foi que fez a redação final desse aqui? Qual foi o vereador? Esse aqui. Qual o vereador designado para a redação final desse aqui? Foi o próprio departamento. Precisava tirar essa dúvida, se tem que ter relator da redação final. Tem relator da redação final? Porque nesse caso aqui teve relator. A redação final é uma relatoria, de certa forma, né? Se vier quem foi que relatou a redação final. Acho que tem que ser algum vereador. Mas qual vereador que foi? Então é... Mas a discussão aqui, o que acontece? Essa redação final foi encaminhada para o meu gabinete para eu produzir a peça final, ok? Eu acho que toda redação final deve ter um relator. Isso é importante a gente acertar isso para não... Senhor presidente, queria sugerir a inversão de pauta para enquanto que o Departamento Legislativo averigue essa questão, a gente consiga prosseguir com a pauta. Ao final a gente volta a este ponto. A vereadora Neuzinha é membro titular, então seria importante ela estar aqui com a gente na mesa. Ela é membro titular, sim.
Emenda à Lei Orgânica, processo número 7.878/2014. Emenda à Lei Orgânica de número 6/2014, vereador Vinícius Simões, modifica a redação do inciso 3º do artigo 70 da Lei Orgânica e acrescentando-lhe a linha A. Relator, vereador Davi Ismael. Parecer do relator pela constitucionalidade da matéria. Só para... Parecer do relator pela constitucionalidade, vereador... Fui designado, senhor presidente, na condição de membro deste conselho, dessa comissão, como relator da presente proposta, que altera a nossa lei orgânica de modo a punir aquele vereador que bate presença e sai de plenário. A matéria tem, do ponto de vista de apresentação, ele tem as assinaturas necessárias para tanto. A autoria é do vereador Vinícius Simões e do vereador Fabrício Gandini. E tive a oportunidade de apresentar, de relatar pela constitucionalidade, pois está observado o apoiamento de 5 vereadores. Vereador, por favor, não, antes do processo, por favor. É meu. Não, você Não, tá ali. Tá bem. Tá. Ele tem os 5 assinaturas, ele tem, ué. Vai ser o parecer a favor. Já tem o parecer aí? Já tem. O processo pode tramitar. Ninguém está avaliando, né? É preciso de 10 votos, né? No plenário. Tem que dar no site da prefeitura. Vereador Rogerinho. Eu gostaria senhor presidente, se o senhor permitir, eu gostaria de estar analisando esse processo. Então, eu gostaria de pedir vista dessa matéria. Ok, pedido de vista da matéria do vereador Rogerinho. Peço o apoio da comissão que encaminhe para o gabinete do vereador. O pedido de vista é automático, vereadores? Ou precisa de votação? Ok. Não. Só conta. Claro. Pedido de vista, projeto? Rapaz, Você já sabe muito mais do que é. Vai emendar? Não. Processo de número 3.178/2014, projeto de lei 128/2014, vereador Marcelão, determina a obrigatoriedade de distribuição gratuita de protetor solar pela rede municipal de saúde para pessoas portadoras de lúpus, residentes no município de Vitória. Parecer do relator vereador Davi Ismael, pela manutenção do veto. Lembrando a todos que se trata de um veto e o parecer do relator vereador Davi Ismael é pela manutenção do veto total. Como voto o vereador Fabrício Gandini?
Acompanho o voto do relator. Como voto vereador, Rogerinho. Com o relator. 3 votos. Também acompanho Vereadora Neuzinha. parecido relator. A vereadora Neuzinha. Como vota? Desculpa, vereadora, eu não percebi que Vossa Excelência já estava na mesa, já visto que a senhora estava sentada ali no plenário. Bom, como estamos votando pela Comissão de Justiça, né, a gente vai acompanhar o voto do relator, mas lembrando que o número muito pequeno de pessoas portadoras de lúpus seria de grande alcance social para a saúde das pessoas, não seria tanto investimento assim. Mas pela Comissão de Justiça, considerando que pequeno ou grande o investimento, né, eu acompanho o voto do relator. 5 votos pela manutenção do veto total. Senhor presidente, Pois não, vereador? esse próximo projeto eu gostaria de estar falando sobre ele, sendo o primeiro vereador a estar discussando sobre essa matéria. Posso, mas eu leio... Posso só ler o primeiro projeto, vereador, por gentileza? Processo de número 2386/2013, projeto de lei 113/2013, autor vereador Rogerinho Pinheiro, dispõe sobre a instalação e uso obrigatório de cinto de segurança no transporte coletivo do município de Vitória e da outras providências. Relator vereador Marcelão, parecido relator pela constitucionalidade e legalidade com emenda. Vereador Rogerinho para discutir o projeto que é de sua autoria. Presidente e demais vereadores, só lembrando que essa matéria, ela foi protocolada no ano 2013, logo no começo do mandato, quando nós fizemos circulamos, né, pela capital de ônibus, se não me engano a vereadora Neuzinha estava presente, o vereador Vinícius Simões estava presente, eu não lembro se o vereador Davi estava presente, o vereador Wanderson Marinho estava presente, e nós começamos a ouvir a população dentro do ônibus, e muitos questionaram sobre essa possibilidade. Eles gostariam de entender por que no transporte público não tinha cinto de segurança, já que nos carros são obrigatórios, né? E a todo momento, independente da velocidade. Então, assim, a partir dessa reclamação geral dentro dos ônibus, né, dentro dos passageiros, a solicitação dos passageiros dos munícipes, da cidade, a gente decidiu, vereador Davi Ismael, protocolar um projeto dessa forma. Lembrando que desse passeio que nós fizemos nos ônibus, eu não sei se a vereadora Neuzinha chegou a protocolar algum projeto, mas vários vereadores protocolaram projetos ouvindo a população ali dentro do ônibus. Então, só queria estar informando os vereadores uma parte, vereador, sobre essa questão. O projeto de Vossa Excelência era para instalar o cinto para idosos e gestantes. Sim, correto? eu tenho que só dar uma olhada, porque ele é de 2013, ele esse projeto. Então, é o que consta aqui no artigo 1º. Ele sofreu emenda pelo vereador Marcelão. Foi o próprio vereador? Foi sugestão, está certo. Foi sugestão do plenário e nós assim, colocamos para todos os assentos. Vossa Excelência pedia a instalação de cinto somente para gestantes e idosos. Isso. E sofreu a emenda... Sugestão do plenário, eles pediram que colocasse para todos, e aí voltou pela Constituição de Justiça. Então a emenda é do autor... Queria discutir, senhor presidente. ...do projeto. Vereador Fabrício Gandini para discutir por 5 minutos. Só fazer uma reflexão aqui, vereador Rogerinho. Eu não sei se a gente está avaliando a constitucionalidade da matéria, né? Apesar de... É um item de segurança. Então, teoricamente, nós, vereadores, poderíamos legislar sobre o assunto. Trata-se de segurança. Apesar de ser segurança em relação ao Código de Trânsito. Então, aí a gente já perde a legitimidade para legislar sobre o assunto. Fica aquela dúvida, né? Só que aí a minha pergunta, e eu não sei se o vereador fez essa pesquisa, porque assim, todo lugar no mundo que a gente vai, a gente não vê o cinto de segurança no transporte público local, municipal. Nem no intermunicipal que a gente tem visto aqui, pelo menos na Grande Vitória. É um projeto, acho que, importante.
que quer dar mais segurança às pessoas. Mas eu acho que a teoria que cerca esse transporte público é que ele seja um transporte seguro no sentido de andar em baixa velocidade. Nós temos... e talvez isso, do efeito prático, não chegue a se consolidar. No entanto, a gente sabe que também, no Brasil, quando as regras impõem multas, elas passam a se consolidar. O cinto de segurança é um desses fatos, né? A gente vê aí que até eu peguei essa época que as pessoas não usavam cinto de segurança no nosso país. Não tinha... Eu peguei, não sou tão velho, mas eu peguei uma época que as pessoas andavam de carro sem cinto de segurança. E a partir de uma legislação mais forte que impôs e que as pessoas começaram a ser multadas, o brasileiro passou a utilizar o cinto de segurança. A minha pergunta é se houve algum estudo do porquê que na maioria dos transportes públicos do nosso país não existe, não só do nosso país, eu tenho a oportunidade de conhecer alguns outros locais, que também não utilizam esse tipo de sistema de segurança. 5 minutos já. Então, só uma pergunta para ver se me ajuda a tomar uma decisão, apesar de eu achar que é inconstitucional por tratar de Código de Trânsito. Vereadora Neuzinha, também por 5 minutos. Eu queria, assim, parabenizar o projeto, mas a gente encontra um obstáculo porque o direito é de todos. A segurança é o direito de todos. E os que vão estar em pé? Uma parte, por favor, vereadora. É eu uma apresentei, só para... Eu apresentei nessa casa um projeto, na verdade era... Qual era o meu projeto? Que as empresas de ônibus pudessem respeitar o limite de lotação já determinado pelos fabricantes. Esse projeto passou aqui, foi vetado e o veto foi mantido. Por quê? Na verdade, há um desrespeito com o Código de Defesa do Consumidor. Ele tem uma limitação. São 45 passageiros sentados, 20 ou 30 em pé. Na verdade, são 45 e mais 5 sentados e 70 em pé. Mas aí, vereador, o que ocorre? Como eles, exemplo, quando eles, os empresários, tirar os ônibus grandes, o problema é muito mais complexo. Uma comunidade como o bairro da Penha, Bonfim, Consolação, que as ruas são estreitas, e quando eles tiram os ônibus grandes, diminui o número de passageiros sentados, porque eles trazem o micro-ônibus. Aí eu teria que botar mais ônibus. Questiona-se o congestionamento de trânsito. Então, na realidade, um problema está trazendo o outro. Nós não temos vias, nós não temos estacionamento, nós não temos lugares para todos sentados, e quem está em pé, num ponto de ônibus, embaixo de chuva, ele não quer esperar o próximo, ele quer entrar dentro do ônibus. Ele quer ir embora para casa. Então, assim, é muito complexo a situação. Aí veio o debate nessa casa sobre o metrô, considerando todos esses debates. Por isso veio o debate do metrô para cá. O metrô, quando foi falado, o metrô de superfície, ele não é loucura. Ele é um projeto de vitória do futuro, sim. Por quê? Os ônibus não vão dar conta, nós não temos, as ruas são estreitas, não cabe... É uma realidade nas grandes metrópoles, né? É uma realidade. Então, assim, é muito mais complexo, porque quem está no ponto, ele não vai contar, tem 45, eu vou esperar o próximo. Não, se ele trabalhou o dia todo, ele quer ir embora a pé, ele quer apertar, ele quer ir embora. Então, assim, acho que é muito complexo, mas vale a pena o debate, é um debate em tanto. Quero também discutir essa matéria do vereador Rogerinho, que é de extrema importância esse debate, até porque quando se fala nessa casa de empresas de ônibus, sempre aparece alguém para dizer que vai aumentar o custo da passagem. Vai aumentar o custo da passagem, vai ter que aumentar a passagem, vai ter que repassar. Mas a passagem já aumenta anualmente, isso é normal. Então hoje não se pode mais tocar em empresa de transporte coletivo, que logo tem alguém para defender e dizer que vai aumentar a passagem. Mas a gente já sabe que vai aumentar a passagem, todo mundo sabe. Inclusive há uma rejeição e a manifestação pelo Brasil contra o aumento abusivo do transporte público coletivo, como aconteceu em Goiânia. Se não me falha a memória, de R$ 2,80 foi para R$ 3,50. Um aumento
muito mais do que claro, abusivo. E quando eu apresentei esse projeto, pedindo para que respeitasse o Código de Defesa do Consumidor, politicamente ele passou pelo plenário, foi vetado e o veto foi mantido. E eu quero pedir à minha assessoria que eu iria reapresentar esse projeto, iria fazer um debate mais amplo, porque tem que sim respeitar a lotação máxima estipulada pelo fabricante. Se você tem um automóvel de 5 lugares, se você carregar 6 pessoas, seja uma criança no colo, seu veículo, você é multado, seu veículo pode ser apreendido, etc. Se você tem uma Topic, uma van, para 16 pessoas, e você é abordado transportando 17, você vai ser penalizado e aquele passageiro fica para trás. E assim, ônibus. Agora, por que não como transporte público coletivo? Qual o embasamento legal para que eles possam transportar muito mais do que a sua limitação estipulada por fabricante? Então fica aí também o meu registro. Vereador Davi... Deixa eu só fazer uma... Gostaria que o vereador Gandini me ouvisse aqui. Meu eterno presidente, Vossa Excelência, na sua fala, falou que não tem visto essa conduta, né, nos outros transportes, Lá tem, vereador. Eu não andei de ônibus, não, lá não. Mas aí, vereador, Vossa Excelência, que tem um mandato, Vossa Excelência, eu tenho acompanhado o mandato de Vossa Excelência desde o ano passado, e Vossa Excelência, vereador Gandini, sempre foi um vereador ousado, né, de iniciativas inovadoras, e assim, e nunca se furtou de tentar inovar, discutir, de avançar. E eu acho assim, que se é uma questão, não é porque não tem nos outros lugares que vai ter aqui, eu acho que esse não seria o mérito da discussão. O mérito sim, quando o senhor fala, eu acho que quando o senhor cita na questão da inconstitucionalidade, se tem ou não, aí eu acho que é um mérito realmente respeitável. Agora, o fato de não ter em outro lugar, eu acho que não é ponto para a gente pegar como parâmetro, vereador Davi Ismael. A questão de segurança nós podemos legislar, nós temos essa prerrogativa aqui na Câmara. Então, assim, a questão, se houver essa dúvida no plenário, eu gostaria de pedir o voto dos vereadores para que essa matéria prossiga. E aí sim, lá na frente, a gente avança nessa discussão com a Procuradoria, né, e outros meios, para aí sim, quando chegar no plenário, a gente decide se vota a favor ou não. Eu queria parabenizar o vereador Rogerinho pela proposta, mas enfatizar o raciocínio desenvolvido pela vereadora Neuzinha e pelo vereador Gandini. A vereadora Neuzinha pontuou muito bem que se pensa com as pessoas que estão sentadas, que teoricamente já estão numa situação de segurança pelo menos um pouco melhor do que aqueles que estão de pé. O vereador Fabrício Gandini também pontua bem que pela a nossa Constituição, falar a competência legislativa para o tema transporte e trânsito é da União. Então, desta forma, eu manifesto-me contrário ao prosseguimento do projeto. É de competência do CONTRAN, não é isso, vereador? Senhores vereadores, senhora vereadora, só para recapitular, a discussão foi bem ampla. Parecer do relator vereador Marcelão é pela constitucionalidade e legalidade com emenda. Eu colho o voto do vereador Fabrício Gandini. Devido a matéria ser flagrantemente inconstitucional, eu vou apresentar um voto em separado pela inconstitucionalidade. Vereadora Neuzinha de Oliveira. Estou discutindo a constitucionalidade, não o mérito. E o fundamento, vereador Fabrício Gandini, é artigo 22 a 25 da nossa Constituição. Trânsito e transporte. Que foi o mesmo argumento que usaram para vetar o nosso projeto, que fizemos sobre bagageiros para
né, não foi dos táxis, não. Os estudantes entram nos ônibus com a mochila nas costas. Sem querer, ele ocupa praticamente 2 espaços, né, com a distância da mochila. Pedimos um bagageiro apenas com os tubos de ferro para o estudante botar a mochila, dando condições de mais pessoas poderem entrar no ônibus. Que foi vetado pela mesma justificativa, falando que nós não podemos legislar sobre essa matéria. Então, acho que... Estou falando da constitucionalidade. Agora, o projeto é importantíssimo. Quando a gente fala de segurança, é necessário. Muito obrigada. Vereadora Neuzinha, o voto de Vossa Excelência? Pela Comissão de Justiça, ele é inconstitucional, considerando... Né, agora, o projeto é muito bacana, é legal. Ok. Então, a senhora vota contrário ao relator? Sim. Contrário ao relator. Vereador Davi Ismael, contrário. 3 votos contrário ao relator, então rejeitado na Comissão de Justiça. Processo número 8.674/2013, projeto de lei 393/2013, vereador Vinícius Simões, dispõe sobre a criação e alteração do dispositivo da lei número 6.080/2003, que institui o Código de Postura e de Atividades Urbanas do município de Vitória. Apensado ao processo número 10.923/2014, requerimento de plenário número 917/2014, relator vereador Davi Ismael, parecido relator pela constitucionalidade com emenda. Só para refrescar a memória dos demais componentes desta comissão, a matéria altera o nosso Código de Postura, que é a Lei 6.080, proibindo a denominação de nomes de generais que participaram da ditadura a logradouros públicos no município de Vitória. Então, desta forma, aqueles que participaram dos governos antidemocráticos não poderão dar nome a logradouros públicos no município de Vitória. É constitucional a propositura, a alteração no Código de Posturas. Código de Posturas do ano... Vereador, se Vossa Excelência me permite, só para eu Claro. entender, um processo de 2013, ele, na verdade, pede para que inclua nome de generais... Proíbe dar nomes de pessoas que participaram direto ou indiretamente de governo antidemocráticos a logradouros públicos situados no município de Vitória. Entendi. Determinada rua quer chamar general Costa e Silva. Não pode, porque participou do regime antidemocrático e é um critério de exclusão no nosso Código de Postura por proposição do vereador Vinícius Simões. Eu gostaria de discutir a matéria. Eu só queria, vereadora Neuzinha, antes disso, mencionar que o Código de Postura também está sendo alvo dos meus estudos, sobretudo com a nossa legislação de food truck, para que a gente possa atualizá-la da mesma forma que já ocorreu no município de São Paulo. Vereadora Neuzinha de Oliveira pediu para discutir a matéria. 5 minutos, Se eu vereadora. entendi o projeto, é para o nome dessas pessoas não poder fazer parte de nome Não. logradouros. A partir de agora, os nomes de pessoas que participaram direto Eu ou indiretamente de regimes antidemocráticos não poderão ser dados a logradouros públicos. Mas não é democrático a gente não permitir que as pessoas participem de qualquer tipo de regime. Eu acho que eu acho retrógrado esse tipo de pensamento, que naquela época ser sargento era uma patente, era uma conquista, e quer queira, quer não, cada momento é um momento. Eu não acho. Mas, vereador Davi, excluir sargento, exemplo, era uma patente, a pessoa conquistou na época aquela patente. Não é só, você não exclui só o sargento. O nome? Você exclui o nome da pessoa que participou do regime antidemocrático. E A gente tem que separar duas coisas. A concordância com o mérito do projeto, Eu sou com a contra o projeto. possibilidade do vereador Vinícius Simões propor um projeto de lei com esse teor. A gente está falando que é possível ele apresentar o projeto. Se Com esse concordamos ou não, é outra discussão. Eu sou contra o projeto de qualquer forma. Muito obrigada.
só fazer uma reflexão aqui, vereadores. Estilar que estava aí, seria bom que ele estivesse ainda. Porque o que acontece? Não, eu acho que ele já foi. Na realidade, quando a gente olha para o bairro República e vê o nome lá dos generais todos, isso faz sentido para uma história. Talvez retirar agora também faça, como está tendo a Comissão da Verdade, que está indenizando, que está resgatando e recontando alguns fatos. Pode ser que esse seja o momento da gente retirar, mas eu acho que a gente tem que fazer isso caso a caso. E não de maneira generalizada, até porque cada um tem uma história. Cada general tem sua história. Cada momento. Ponto de vista. O general que fez a transição para o regime, por exemplo, democrático, ele vai ser retirado também? Então eu acho que a gente tem que... Essa questão do nome é uma coisa importante, mas a gente tem que tratar caso a caso. Eu acho que não generalizar. A questão do projeto ser constitucional ou não, eu tenho minha dúvida, né? Porque eu não sei se esse tipo de projeto ele precisa da consulta popular. Porque para você mudar o nome de rua, você precisa de 60% de uma rua, por exemplo. Não, ele é para frente. Se ele não for atingir o passado, eu acho que ele é regular, ele é constitucional. Só que se ele for atingir o que está para trás, ele precisaria ter sido ouvido. O vereador Marcelão, Então, no ano passado, ele protocolou um projeto, na ocasião veio Cláudio Vereza, veio outros militantes do PT, para protocolar caso a caso a retirada de nomes de pessoas que já ocorreram. O que o vereador Vinícius Simões, salvo engano, cria é que a partir de agora, nenhuma nova homenagem, nenhuma nova denominação pode ocorrer. É para frente. E lembrando que o vereador Vinícius Simões é um historiador. Eu quero só registrar, vereador, que é uma matéria complexa e os generais, os coronéis, o sargento, quem quer que seja, que participaram de governos antidemocráticos, não vejo que todos foram ditadores, não é bem assim, mas que é uma matéria complexa que deve ser discutida caso a caso, porque aí entra sentimento de familiares. Você tem generais aí que já partiram, mas que deixaram uma geração. De repente, essa geração está agora passando pela terceira, quarta geração, que tem lá o seu respeito pelos seus familiares que já se foram. Então, é uma matéria complexa. Não sei se ela é constitucional, vou fazer essa consulta agora. E não tão cabível para o momento que nós estamos vivendo hoje no município de Vitória. Vamos encaminhar a matéria para a Procuradoria da Casa, emitir um parecer técnico e sanar Existe, essa vereador, dúvida se a partir no projeto a necessidade de trocar os nomes. Trocar os nomes? Trocar os nomes. Dá prazo, inclusive, ao Poder Público 2 anos para consultar os moradores para troca. Então, acho que a gente podia encaminhar, talvez, a Procuradoria para a gente ter um parecer técnico. Eu quero pedir vista dessa vereador matéria. Devani. Eu pedi vista da matéria para que a gente possa analisar com mais propriedade, mais técnica jurídica. Por favor, caminhe. Senhor presidente, por agilidade, o próximo projeto também gostaria de pedir vistas. Vereador Sergião, venda de bebidas alcoólicas em loja de conveniência de postos de gasolina. Se houver a concordância dos demais. Vossa Excelência está falando do processo número 9/2014, projeto número 1/2014, vereador Sergião. Isso. Fico proibidos a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência instaladas em postos de combustíveis localizados no município de Vitória. Parecer. O relator é o vereador Marcelão, parecer do relator pela inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria. Vossa Excelência quer pedir vista desse processo. Exato. Peço o apoio da comissão que encaminhe o mesmo para o gabinete do vereador Davi Ismael. Processo número 5.134/2014, projeto de lei 171/2014, vereador Rogerinho Pinheiro, que institui a disponibilização por parte do Poder Público Municipal de sinal de internet banda larga, Wi-Fi,
em praças e demais logradouros públicos municipais. Relator vereador Max da Mata, parecido relator pela inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria. Eu acompanho, vereadores, senhores, vereadora Neuzinha, essa matéria ela é uma matéria prejudicada, já visto que a prefeitura, o Poder Legislativo já está fazendo isso. Acho que em todo o município de Vitória, pelo menos já tem passado em alguns lugares, algumas praças, que você já consegue detectar essa internet. Manifesto concordância. Concordância, vereadora Neuzinha? Lembrando também que Eu quando... acompanho o voto do relator. Eu acompanho também com o relator, considerando que no espólio do prefeito foi apresentado aqui o projeto da nuvem digital. Então, já acontece. Muito obrigada. Então, 4 votos contra, incluindo 5 votos, 4 também votos contra, incluindo o voto do relator, acompanhando pela inconstitucionalidade. Processo número 5.426/2014, projeto de lei 182/2014, autor vereador Davi Ismael, dispõe sobre obrigatoriedade de guarda de volume nos shopping centers, localizado no município de Vitória, e da outras providências, parecer do relator Max da Mata pela constitucionalidade da matéria. Como voto, vereadora Neuzinha de Oliveira. É confuso às vezes o que é constitucional, o que não é constitucional, considerando. Quando nós discutimos a cobrança do Estacionamento. a cobrança do estacionamento do shopping, nós ganhamos, nós foram derrubados porque era ilegal. Aí agora a gente querer que instala o projeto é maravilhoso, né? Guarda o volume. Mas até quando tudo é inconstitucional ficou complicado, mas eu voto a favor da matéria. Vereador Fabrício Gandini. Voto contrário. Eu quero me manifestar também, vereadores, vereador Davi Ismael. Se eu parabenizar Vossa Excelência e votar contra, o meu ponto de vista, eu estou sendo hipócrita, Mas, assim, de certo ponto. deixa eu quero clarear a só para eu concluir o meu raciocínio, eu vejo com os bons olhos a intenção de Vossa Excelência. Agora, é difícil. Imagina assim um shopping Vitória que passa por sábado, pelo menos até o final do ano 2013, informação que eu tenho, passava lá por sábado 5.000 pessoas no shopping Vitória. Como é que você vai disponibilizar guarda-volume para 5.000 pessoas? Você teria quase que construir uma adaptação no shopping para disponibilizar guarda-volume, sessão para guarda-volume. Haja visto que o sistema de shopping não é o mesmo de mercado, né? Você tem áreas livres no shopping que você pode transitar sem que você ofereça qualquer tipo de risco ou que alguém ofereça risco para você. Então eu também voto pela inconstitucionalidade da matéria. Senhor presidente. Só pelo fato, vereador, só pelo fato do volume. Acho que seria impossível atender o volume de pessoas que visitam o shopping. Ninguém falou de criar uma vaga por cada pessoa que está frequentando. O projeto deixa bem claro que a quantidade deverá observar a regulamentação específica por parte do Poder Executivo, que vai disciplinar justamente os pormenores do projeto. Com relação à ponderação feita pela vereadora Neuzinha, quando a gente fala sobre o estacionamento de shopping, eu tenho um raciocínio igual ao dela. É competência legislativa. E estamos trabalhando para que a nossa argumentação, vereadora Neuzinha, eu, que sou um vereador mais recente, passe a somar minha voz à sua, para que a gente consiga que o estacionamento de Unimed, de shopping, de tantos outros locais que são exigidos pela nossa legislação, pelo nosso PDU, sejam vagas disponibilizadas de forma gratuita. Mas no caso aqui específico, estamos falando da disposição de guarda-volumes em shopping center. Não é trânsito, não é segurança, não é relação de consumo, porque não estou disciplinando. Então, veja a concordância ao voto do vereador Max da Mata. Tá bom? E como é que fica? Eu, Neuzinha. Recapitulando, qual o voto da vereadora Neuzinha?
Eu fiquei confusa, mas votei a favor da matéria. Agora me preocupei até com os assaltos no guarda-volume, mas eu voto a favor da matéria. Então... Temos 2 votos 2 votos. favoráveis, 2 contrários e o voto do Marques conta. 2 votos a favor e 2 votos Claro que contra. conta, o relator conta. Então, se o dele é favorável, tem 3, né? Então tem 3. Porque assim, na verdade, eu acho que não conta, porque senão a gente completa. Ok, não, eu voto. teria Eu 6. voto, senão a gente teria 6. Eu voto Ok. com toda certeza por fazer parte. Mesmo no mesmo, eu voto no parecer dele. Porque o relator, a gente está votando pela concordância ou não ao parecer. O parecer Ok. do Max é esse. Então, ele fica para a próxima e Fica o vereador prejudicado. Rogerinho... Não, já tem os votos. Só esperar o voto do vereador Rogerinho na próxima sessão, Ok. acredito, né? Ou de outro vereador que... Ou do vereador Devani entender de forma sensível e mudar seu posicionamento para a matéria tramitar. Vereador, eu sou sensível, eu só tenho essa preocupação. Não, mas eu já esclareci É. essa situação com relação ao número. Vai ser fixado em regulamento, que vai disponibilizar da mesma forma que o shopping não tem um número de vagas para todos aqueles que estão frequentando o shopping individualmente. Quem disciplina o número de vagas exigidas Mas aí é o diferente. nosso TDU. Ele vai Mas é exigir... diferente, que você pode ter 4 pessoas por carro. Ok, mas você não tem uma exigência de que tem uma vaga. A exigência por vagas é em razão da dimensão da construção que está lá dentro. Raciocínio análogo poderia ser feito para a disponibilização de guarda-volumes. Mas Se aí, são vereador, 5 mil, proporcionar 50. Nós tínhamos, só para 1%. Vossa Excelência entender meu ponto de vista, nós tínhamos no passado, não muito distante, todos os mercados, você chegava e tinha guarda-volume. Você deixava a bolsa, ou, enfim, o que você estivesse portando, e você saía de lá com uma numeração fixada em uma madeira. Hoje os mercados estão deixando de usar esse guarda-volume e estão usando um outro sistema, onde você pega a bolsa, ele põe dentro de uma sacola e sela, e você entra com aquela bolsa Mas- selada dentro de uma sacola. Mas aí a Então gente até tá o distanciando- sistema antigo de guarda-volume, que sempre foi usado por mercados, hipermercados, estão deixando de ser usados, estão ficando no passado, Ok, presidente. né, mas e a gente é tá usado distor- outro sistema. O que a gente não pode esquecer é que a gente está, neste momento, apreciando se cabe a um vereador apresentar projeto com este teor. Se existe outro mecanismo, se é bom, se não é, se qual vai ser no mérito, a discussão é em outro momento. Isso que a gente tem que ficar só Entendi. buscar restringir ao campo da se o vereador pode ou não pode apresentar o projeto. Então vamos desempatar na próxima reunião? Ok. Então, caminho para a próxima reunião. 2 votos concordando com o relator e 2 votos contra o parecer do relator. Processo número 7.801/2014, projeto de lei 256/2014, vereador Hércules Belato, dispõe sobre taxa única a serem cobradas em estacionamentos de shopping centers, centros comerciais, supermercados, aeroportos, instituição de ensino e hospitais situados no município de Vitória. Relator vereador Davi Ismael pela inconstitucionalidade da matéria, de acordo com o parecer exarado pela Procuradoria-Geral. Colho o voto do vereador Fabrício Gandini. Com o relator. Vereadora Neuzinho de Oliveira? Voto com o relator, excelência. Então, 2 votos, 3 comigo. 3. Não, então, aí conta o meu voto, porque eu continuo membro. Então, 3 votos. 3 votos. 2 votos acompanhando o relator e o voto do vereador. Aí não conta. Então, Gandini, 3 votos acompanhando o parecer do relator pela inconstitucionalidade. Processo de número 7.944/2014, projeto de lei 265/2014, vereador Hércules Belotti, altera a redação do anexo 4.1 e 4.2 da lei 6.705, de 13 de outubro de 2006. O relator vereador Namchek
parecer do relator pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Lei 6.000. Discutir. Gostaria de discutir. Vereador. Vereador Fabrício Gandini, 5 minutos para discutir a matéria. Gandini, só me esclarece se é 6705 é o nosso PDU. É o PDU. Então, Eu observei o projeto, não tem consulta pública. é verdade. Então, cabe a gente fazer a alteração PDU sim, porque tem um mito que a gente não pode. Só que o PDU, o nosso plano diretor mesmo, a Lei 6.705, ela tem algumas exigências. É o Estatuto da Cidade. No Estatuto da Cidade fala de audiência pública, eu vi que não tem. Então, eu não tenho como acompanhar o voto do vereador Nemchek, então eu vou fazer um voto separado pela inconstitucionalidade da matéria. Apesar de não saber nem o conteúdo, assim, em termos de que está... Eu vi uma lista de ruas aqui, vi a justificativa, mas como a sociedade não está manifestada aqui, eu temo de fazer alguma modificação que não seja de interesse da população. Então, voto do vereador Fabrício Gandini contra o parecer do relator. Contrário. Vereadora Neuzinha de Oliveira, como vota? Eu vou votar junto com o vereador Fabrício Gandini, porque realmente precisamos, né, da manifestação popular. Aqui nós estamos falando de comunidades. Quando fala de rua, fala de comunidades. Falamos de ruas, falamos de povo. Então é contra PDU. o relator também, né, vereadora? Sim, excelente. Vereador Davi Ismael. Da mesma forma, contrário ao parecer do relator, vereador Nemchek, entendendo a necessidade de discussão, citando a título de exemplo a proposta do vereador Gandini, do vereador Vinícius e, por que não dizer minha também, da alteração da Dante Michelini, que requer uma complexidade enorme em razão da extensão da via. Temos que ouvir os prédios, hotéis, todos os comércios, para que a gente consiga alterar aquele nome que não nos traz boas lembranças. Então, contra o relator. Contra o relator. 3 votos contra o relator, matéria rejeitada na Comissão de Justiça. Processo número 8.126/2014, projeto de lei 303/2014, vereador Marcelão, que altera o inciso 7º do artigo 2º da lei 6.033, de 19 de dezembro de 2003. Relator vereador Davi Ismael pela inconstitucionalidade da matéria. Vereador Davi Ismael, por gentileza, se puder só retratar essa alteração que o vereador Marcelão está propondo, por gentileza. Ele altera da lei que dispõe sobre a estrutura organizacional do gabinete do prefeito e da secretaria. É a lei que criou a Guarda Municipal. O objetivo da proposta do vereador Marcelão é impedir a terceirização, colocando como função, não da segurança terceirizada, como ocorre aqui na Câmara, na Prefeitura, em todos os colégios, a função de um segurança, e sim a presença de um guarda municipal. A matéria é inconstitucional, analisando o projeto por ser de competência privativa na forma do artigo 113, inciso 5º, a linha A, que dispõe sobre a forma de organização da Prefeitura de Vitória e de atribuições. Só queria manifestar, eu fico espantado com algumas emendas aqui. Eu sei que a guarda, por que não o governo anterior não valorizou a guarda e diminuiu a quantidade de terceirizado? O que eu vi no governo anterior foi um gasto de 50 milhões com segurança particular na cidade de Vitória. E agora o vereador que fez parte do governo propõe o que nós estamos fazendo, vereador Neuzinho. O investimento maior na guarda e uma diminuição do investimento na segurança particular privada que faz segurança somente dos próprios municipais, que é diferente da guarda. Então, o discurso e a prática estão muito longe, então, o governo anterior, fica aí a dica de, infelizmente, o projeto é inconstitucional, mas a prefeitura já está fazendo. Então, eu acompanho o parecer do relator, Davi Ismael. Como vota a vereadora... E fazendo a ressalva, vereador Devani,
que o Tribunal de Contas pôde apreciar a conta de todos os prefeitos que nos antecederam e aprovou a contratação. No mérito, há divergências, mas a contratação de terceirizados foi aprovada pelo Tribunal de Contas em todas as gestões passadas. Como vota a vereadora Neuzinha de Oliveira? Eu acompanho o voto do relator, excelência. Um voto vereador Davi Ismael? Parecer é meu pela inconstitucionalidade da matéria. 3 votos acompanhando o parecer do relator, matéria rejeitada na Comissão de Justiça. Processo número 8.350/2014, projeto de lei 322/2014, vereador Reinaldo Bolão, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de equipamentos de tratamento e reutilização de água usada na lavagem de veículos, no âmbito do município de Vitória. Relator vereador Marcelão, parecido relator pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Após pedido de vistas, o vereador Davi Ismael informou acerca da existência da lei número 7.831/2009, que versa sobre a mesma matéria. Senhor presidente, esse projeto dispõe a instalação de equipamento para tratamento e reutilização da água usada em lavagem de veículos. É nos lava-jatos? Sim. Mas o equipamento, instalar o equipamento, ok. Ah, mas tem, rapaz. Mas e agora? Vocês que votam, rapaz. Vamos pedir ao SAC para conseguir, enquanto a gente... Essa lei, seria importante a gente, antes de votar, dar uma olhada. Se for a mesma lei, não há necessidade de a gente votar outro projeto igual. Até porque o vereador Davi Ismael cita a lei 7.831, mas essa lei ela não foi anexada aqui ao Pedir processo. para anexar. Talvez dê tempo até o final da sessão, vereador. Tem 2 projetos ainda. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pode passar para o outro. Então vamos passar o próximo processo até que a gente consiga examinar a lei. Processo número 8.420/2014. Não, esse aqui é o que a gente acabou de analisar agora. Processo de número 9.052/2014, projeto de lei 344/2014, do vereador Serjão, institui a política municipal de conservação, uso racional e Pulou o número 10. reaproveitamento das águas. Hein? Pulou o número 10. Ah, é verdade, vereador. Acabei marcando errado aqui do vereador Bolão. É o processo 8.350. Então, o processo número 10, número 8.420/2014, projeto de lei 325/2014, vereador Reinaldo Bolão. Eu li o nome do vereador e achei que era o mesmo processo. Dispõe sobre a disponibilização de recipientes com álcool em gel, antisséptico ou produtos similares no âmbito do município de Vitória. Relator, vereador Marcelão, parecido relator, pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Como voto, vereador Davi Ismael. Queria dar meu voto contrário à matéria, vereador? Só já que Vereadora Neuzinha. Público e privado. Não pode. Eu manifesto concordância com o parecer exarado pelo vereador Fabrício Gandini.
Vereadora Neuzinha de Oliveira. Olha, se a gente não pode legislar sobre público e privado, como que nós vamos legislar sobre a instalação, então, no shopping? Mas aí é só privado. Aqui é público e privado. Exato. Então, eu voto contrário à matéria. 3 lembrar- votos contrários ao E ajudando a relator. esclarecer, vereador Neuzinha, tem algumas normas que são da vigilância sanitária, que aí a melhor adequação é que a gente vá até essa legislação para que a gente não fique criando inúmeras legislações dificultando a sua aplicação, que foi o que ocorreu na questão da poluição do pó preto. Quando a gente apontou as inconstitucionalidades ao projeto original do vereador Serjão, porque já tinha outras leis que não estavam sendo revogadas. Aí gera aquele monte de leis sobre o mesmo tema. Falo isso chamando atenção também para o próximo processo, que é a conservação e uso racional da água. Já tem diversas outras leis sobre o mesmo tema, tramitando. Se a gente não juntar, a aplicação fica complicada para o município. Voto do Contrário. vereador Davi é contrário. 3 votos contrário ao parecido relator. Rejeitado na Comissão de Justiça. Processo número 9052-2014, projeto de lei 344-2014. Esse aí. Vereador Serjão, institui a política municipal de conservação, uso racional e reaproveitamento das águas. Relator, vereador Vinícius Simões, parecido relator, pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Queria pedir vista da matéria, vereador. Vereador Gandini pede vista da matéria, peço Tem mais voltar no anterior? Eu achei aqui a lei. Peço apoio à comissão que encaminhe esse processo ao gabinete do vereador Fabrício Gandini. Vamos, então, esse projeto É o aqui. processo 8.350, 2014? vereador. Isso. A matéria da legislação, que o vereador Davi Ismael informou, ela é mais abrangente, mas creio que contempla já essa legislação que está colocada aqui. Então, o meu voto é contrário à matéria. Vereador... Como vota o vereador Vinícius Simões? Perdão, parecer vereadora Neuzinha de Oliveira, que já está se retirando. Sobre o reaproveitamento da água, lavagem de veículos. Eu voto com o relator. Tem que aproveitar, nós estamos... Tá ruim. Um voto rapaz. contra e um voto a favor. Como voto o vereador Davi Ismael? Vota com o vereador Davi Ismael. 2 votos contra o parecer do relator, rejeitado na Comissão de Justiça. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores e declaro encerrada a reunião, convocando-os para a próxima, que ocorrerá no dia... que ocorrerá no dia 5 de março. Dia 5 de março de 2015, quinta-feira, às 14 horas, no plenário dessa Casa de Leis. Agradeço aos senhores vereadores pela tolerância. O que ele colocou?